Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jurisprudente. Hoje, para a gravação de mais um episódio aqui no estúdio Atibaia Jardim. Você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Tenho aqui comigo, como sempre, toda sexta-feira, o doutor Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Como o senhor está? Doutor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olá a todos que nos assistem aqui. Hoje nós vamos iniciar mais uma gravação aqui do nosso podcast Jurisprudente, no estúdio Atibaia Jardim. Hoje temos um convidado mais do que especial. Ele fala que não, mas ele é uma lenda para nós, né? Para nós jovens advogados, não jovem de idade, mas jovem na profissão. Foi meu mestre, aprendi muita coisa de direito penal, direito ambiental. Professor da Universidade de São Francisco, vereador lá em Bragança Paulista, advogado criminalista, e é uma referência lá, porque quando a gente fala de criminalista a gente lembra dele, né? Doutor Marcos Vale. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite nosso. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no estúdio. E hoje, fugindo um pouquinho das nossas regras, não trouxemos tema, né? Não. Hoje nós deixamos aberto, porque tem tanta coisa para falar, então a gente vai falar aqui, vai desenvolver o nosso assunto, mas é dentro da área criminal. Doutor, seja bem-vindo, viu? Eu agradeço muito, agradeço pela lenda. É dúbio, hein? Isso aí é dúbio. Porque a lenda pode ser muito velho, né? Tem lendas boas e lendas ruins. Coisas boas. E esse negócio, um dos maiores advogados, isso é verdade, porque eu tenho 1,90 m. É bem alto, né, doutor? Bem grande. E estava aqui conversando nos bastidores e o senhor me falou que não dá mais aula na Universidade de São Francisco. Desde que ano? Desde 2017. Entendi. Né? Mas mesmo assim o senhor deu palestra, dá palestras. Sim, eu dei algumas aulas na FAAT, na parte de pós-graduação, e faço sempre palestra, participo bastante, né, dessas atividades. Eu gosto muito, né, do direito, sempre estou participando. Né? Doutor, o senhor que quis pôr o pé no freio em relação à aula, à política, tudo? O doutor não é mais vereador em Bragança, é? Não. Como é que tá isso aí? Eu fui vereador a primeira vez, eu tinha 21 anos, em 1977, né? É só fazer as contas. Um ano depois eu estava nascendo. É. Você vê que eu sou a lenda mesmo. Aí, que legal. Em 77, eu fui vereador 8 vezes. E 2 mandatos de 6 anos, que queriam coincidir a eleição, depois descoincidir. Então, eu fui 36 anos. Caraca. Perdi uma ou outra, né? A última eu perdi, né? E como é que é? O vereador, ele recolhe, aposenta como vereador? Recolhe? Não, em Bragança, não. Não? Bragança, eu não deixei de aposentadoria, porque na época os vereadores queriam fazer, né? Alguns municípios têm. Com 8 anos, metade do salário, com 12 anos, o salário inteiro de vereador. Em Bragança não existe isso. Tá. Não tem vereador aposentado. Contava o tempo, que eu contava em INSS, como um tempo normal. Então, eu não sou aposentado como vereador. Aliás, em Bragança não tem nenhum vereador aposentado. Porque a regulamentação lá não permite. Nós não permitimos. Eu nunca permiti. Então. Eu sempre fui contra e nunca fizemos isso. Ô doutor, e o pessoal da política te procura ainda? Sim, muito, muito. Eu sou muito ouvido, até pela oposição, pela situação. De vez em quando me pede opiniões, quando tem projeto legal. De meio ambiente, etc e tal. O pessoal sempre liga para mim e conversa, porque eu sempre tive uma posição de sem medo e sem ódio, entendeu? Não de pessoalizar os outros. Então, eu sou adepto do diálogo. Já fui mais bravo antes, era outra época. Doutor, fora a questão política, você falou que parou de dar aula, mas nem eventualmente está dando nenhuma aula mais? Não, às vezes eu faço palestras. Na época do direito ambiental, quando começou, eu fazia palestra em outros estados, inclusive. Nossa, porque tinha pouca gente que falava do E você tema, se especializou no ambiental? Sim, na parte de gestão ambiental. Aliás, eu me especializei aqui oficialmente na FAAT. Eu tinha chamada notória especialização, porque eu tinha um livro, conhecimento, né? E eu fui o primeiro professor do Brasil em curso, né? Em curso de faculdade, o primeiro professor do Brasil. Aí eu brinco sempre, né? Significa que eu sou o melhor? Não, a Ponte Preta é o time mais antigo do Brasil. É a lenda, já justifica a lenda, entendeu? Essa piada eu sempre contei, sempre riro, mas uma vez esqueci, fiz em Campinas. Meu Deus do céu! Metade aplaudiu e metade vaiou. Queria tacar a cadeira. Tá certo. Muito bom. Atualmente o doutor está militando na advocacia criminal? Tô. Tá. Eu trabalho com a advocacia agora, né? E eu continuo dando palpite. Eu tenho as colunas, né? Eu falo de política, assuntos gerais,
Participo do programa da rádio uma vez por semana, da FM de Bragança 79.3. Enfim, eu continuo na atividade. Faço palestras de vez em quando, mas diminui um pouco o ritmo, né? Doutor, quantos anos o senhor tem? Desculpa perguntar. 72. Um homem ativo, hein? Já comecei. A gente ia combinar não fazer perguntas comprometedoras. Eu não vou perguntar qual é o teu posicionamento político, porque senão fica. Ô, doutor, nessa sua jornada como professor, faz muitas amizades, né? Qual que é a minha pergunta? Você formou muitos profissionais da área pública, promotores, juízes, essas coisas? Muitos eu encontro sempre. Ex-alunos, juízes, promotores, né? Muitos, né? Defensores públicos. É muito comum. Eu fui fazer uma vez audiência em Santos, lá, daí um juiz me conheceu. Olha que legal. Ainda bem que eu não era odiado, não era professor odiado. Né? Não. Você faz muitas amizades, mas dependendo do temperamento do professor, tem alguns que fazem inimizades. Né? Você sabe disso. Eu fiz muito mais amizades do que inimizades. Né? Mas unanimidade nunca ninguém né? E da mesma sorte, muitos grandes advogados se formaram que você conheceu. Ah, sim. Tem muita gente. O senhor é um exemplo. O senhor também. Obrigado. Eu ia brincar, aqueles que não deram certo viraram advogados. Duas lendas. Imagina. A lenda. Cara, Lendas mais recentes. Eu nunca tive vontade de seguir carreira pública. Eu nunca tive vontade. Primeiro que eu não gosto de acordar cedo. Já começa por aí. Fazer o próprio horário, né? Não gosto. Mas eu nunca tive vontade de seguir carreira pública, porque na advocacia o céu é o limite. Entendeu? A advocacia você chega onde você quiser, com salário, com trabalho, você vai pra onde você quiser, entendeu? Agora, a pessoa passa num concurso público do Estado de São Paulo, se ele quiser advogar na Bahia, se ele quiser ser um juiz na Bahia, ele vai ter que fazer um novo concurso. Se eu quiser ficar de saco cheio de São Paulo e quiser ir na Bahia, advogar na Bahia, eu vou. Minha OAB aqui lá é OAB. Eu nunca fiz também concurso, eu não tinha muita disciplina. Eu sou meio improvisador, né? Então, tem que ter muita disciplina no concurso, né? Você estuda, às vezes morre na praia, né? Passa, depois chega, morre no oral. Passa 4, 5 fases, na última fase desanima, acaba com a pessoa, eu né? nunca tive essa experiência. Você tem uma segurança, vamos dizer assim, maior, né? Sim. Eu diria isso já. Hoje nós temos 1.000 e tantos advogados em Bragança. É muita gente. É bastante, né? Ô, doutor, eu queria entrar um pouquinho aqui na área mais técnica do direito criminal. Eu queria falar um pouquinho sobre violência doméstica. A gente fala bastante sobre violência doméstica, mas não sobre em si a violência doméstica. O que eu tenho percebido como advogado criminalista é que eu não sei se eu posso chamar de excesso de legislação de proteção à mulher está criando um cenário prejudicial ao homem, no sentido de que eu tenho me deparado muito com mulheres que utilizam da lei para prejudicar, para afastar, sem realmente ser uma pessoa que necessita daquela medida. O senhor tem se deparado com essa situação? Bom, deixa eu só fazer uma pequena colocação antes. Nós somos um país latino. Existe muita gente machista, o homem é machista. Eu vi aquele caso, aquele coronel da PM, nossa, eu fiquei estarrecido com o machismo do cara. Tem muita gente daquele jeito. Tem bastante. Tá. No entanto, né, então é natural que tenham feito leis para proteger, como a Lei Maria da Penha, etc. e tal. Isso é muito bom. Agora, que há excessos, há excessos. Principalmente quem mexe com o direito de família, como você, Daniel. Sim. O direito de família é pior que o direito penal, porque muda ao sabor não digo das conveniências, mas o sabor do odiosidade. E nesses casos, é muito perigoso você ter denúncias falsas. Sim. E hoje há um punitivismo incentivado pelas redes sociais. Então, médicos são denunciados, o pessoal entra num hospital, denuncia que o médico tratou mal, que atrasou. E numa briga de direito de família, às vezes a pessoa... tem um chavão, né, que o homem joga com o dinheiro, a mulher joga com os filhos. Né? Embora não seja uma regra total. Sim. Mas eu já vi muitas denúncias falsas, sim. Né? Então, cada caso é um caso. Nós tivemos um avanço com essas leis, mas você praticamente inverter o ônus da prova, isso é complicado. A Lei Maria da Penha
um dos maiores mecanismos das últimas décadas de proteção para a mulher. Ela foi necessária. A questão é que inverte quase o ônus da prova. Exato. Inverte o ônus da prova e toda hora vem um novo artigo que vai incrementando. Você já tem uma lei pronta e cada vez chega mais um novo incremento para a lei. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um caso recente lá, no qual as pessoas já não tinham mais relação nenhuma, tem um filho em comum, e a mulher se irritou, foi lá, fez boletim de ocorrência, e a juíza criminal, não é o caso em si, mas a juíza criminal decretou a medida protetiva e suspendeu a visita. Ela interferiu na esfera civil da situação. Suspendeu a visita do pai com a filha. É mais comum do que você imagina. Cada caso é um caso. Aliás, eu tento falar isso para todo mundo. Não existe uma regra, né? O juiz tem que analisar caso a caso, de acordo com as suas circunstâncias, de acordo com as personalidades das pessoas, enfim, todo o contexto, né? Você pega, por exemplo, na Lei Maria da Penha, em direito de família. Direito de família é um conflito enorme. Às vezes você está fazendo uma separação, eles dividem tudo, que vale milhões de reais. Você sabe melhor do que eu, que você trabalha nisso. E chega na hora, briga porque, eu quero o crucifixo, e se não der o crucifixo, mas a casa... eu quero o ar-condicionado. Aí briga por causa do ar-condicionado. Na verdade, não é isso. Na verdade, não é isso. É uma briga que transcende isso. Eu quero a TV de 40. Então, o que a gente vê muito na prática, e isso eu falo para todo mundo, olha, cada caso é um caso. É um avanço você ter leis assim? É um avanço. Há um exagero, porque é um punitivismo incentivado. Hoje eu teria medo de ser médico. Eu só atenderia um paciente, ou uma paciente principalmente, com uma enfermeira do lado. Tem médicos que abusam? Tem. Médico abusador. Como tem advogado que não presta, tem... Todas as áreas. Todas as áreas tem mal profissional. Certo, mal profissional. Só que não é a regra. E as pessoas já, às vezes... Está invertendo, né? E isso também, o que acontece também, às vezes a pessoa ela é incentivada indiretamente. E pode haver más interpretações. Às vezes a pessoa inventa por interesse, né? Uma briga de casal. Aí, na briga, a mulher acusa falsamente o marido de agredi-la ou de ameaçá-la, etc e tal. Mas, às vezes, também é uma sugestão. Eu tenho até medo. Eu estou falando com... uma vez eu estava tomando banho no clube, né? Tinha jogado tênis, né? Fui tomar banho. Aí eu estava tomando banho e entrou uma criança de 4 ou 5 anos. Não aconteceu nada, mas, olha, daí o que eu fiz? Quando entrou a criança sozinha, eu já fiquei preocupado. Eu já coloquei a toalha, já saí. Por quê? Porque dá medo, né? De repente a criança sai e fala, tinha um homem pelado lá. E a mãe, sem querer, não, de ter um homem pelado, tudo bem, que no banheiro é normal. Mas o homem mexeu com você, o homem não sei o quê. Às vezes a criança, pronto, tá feita a coisa. Falaram que você tá ficando paranoico. Não é isso. Não, mas é verdade. A gente que mexe com isso, a gente vê as coisas. A gente fica mais paranoico. A gente que trabalha, a gente vê, cara. Quando eu não conheço, por exemplo, criança, eu não pego no colo, etc e tal, a não ser que seja filho do amigo, gente conhecida. Eu tenho um pouco de medo disso. Doutor. Eu já vi situações verdadeiras, tem muito pedófilo, tá? Mas eu já vi muitas acusações falsas. Ou por falta de interpretação, ou por interesse econômico. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. O problema é que, praticamente, nesses casos que envolvem mulher, né? E eu acho que a mulher realmente no Brasil sempre foi repudiada, demorou para poder votar, etc e tal, né? A mulher sempre foi oprimida no Brasil, historicamente. No entanto, você tem a pergunta que faz, por que ela inventaria isso? A partir do momento que se faz essa pergunta e você tem que provar por que inventaria, você tem uma inversão no ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Mas cada caso é um caso. Não é isso. Ô, doutor, a gente sempre fala do Maria da Penha aqui, né? Da violência doméstica, que é um tema muito em alta, é um tema que causa muito. É que tem muito nego machista também, assim. Muito. É impressionante. Eu tenho essa preocupação que o doutor tem, eu tenho também. Eu tenho, sabe? Não gosto de... Pode ser um copinho de cerveja, não gosto de catar e dirigir. Não gosto, porque a gente mexe com isso todos os dias. Você fica meio paranoico. Fica paranoico, é verdade. Doutor, sabe o que eu queria falar com você? Você acha que a prestação mudando de um pouquinho agora de tema, a prestação do serviço jurisdicional foi
foi prejudicada ou melhorou após a pandemia com esse trabalho home office dos juízes, promotores e dos serventuários? Você acha que impactou pra gente? Olha, eu como sou uma lenda, você disse, sou antigo, né? Eu preferia. É claro que é mais cômodo, é mais rápido, né? Você fazer as audiências online. Uhum. Eu preferia e acho que o juiz, principalmente no criminal, olho né? no olho. E talvez até no direito de família Olha, também. no direito de família né? eu confesso que eu prefiro digital. Para não ter encrenca. Quando eu faço divórcio, essas coisas é melhor digital. Mas eu acho que o juiz sentiria melhor as partes. No né? tete-a-tete. No tete-a-tete. Né? Você vê, você tem uma maior... Sim. Sem contar que você tem casos em que a testemunha está escondida ouvindo, etc e tal, né? Tem uma possibilidade maior de fraude até. Com certeza. Né? Mas já tem juízes pegaram que pedem gente embaixo da mesa. tá no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Ô, doutor, mas eu me refiro no seguinte sentido. Por exemplo, se te entra uma situação de emergência agora, você precisa despachar com o juiz. Não, você vai no fórum, o juiz não tá no fórum. Não, nesse aspecto tem uma série de vantagens, né? Você tinha que trazer o preso lá de não sei onde, às vezes de 500 quilômetros para ser ouvido, né? Hoje se ouve home office, né? Muito melhor. Agora, em determinados casos, era melhor o contato. Tá ali, o contato próximo. Como eu digo, cada caso é um caso. É difícil você dar uma resposta. Eu vou ser bem sincero. Eu, na minha atuação, eu acho que a advocacia criminal, ficou um pouco prejudicada com esse trabalho home office, que tem bastante coisa que deixa a desejar. É ótimo para quem está preso a 500 quilômetros, é ótimo, né? Você faz audiência online, não precisa trazer, não tem gasto para o Estado. Sim, tem segurança. Né? Não precisa ver a disponibilidade do presídio, da escolta, não, é rapidão. Mas, por exemplo, uma audiência olho no olho, o juiz, ele sente, o cara tem muita experiência, ele sente quem tá mentindo, quem não tá, mas por trás das telas não consegue saber. Não dá pra você ele não faz a leitura corporal, a expressão. Realmente tem vantagens e desvantagens. Dependendo do caso, até favorece determinado caso seu, e dependendo o outro caso, ele desfavorece. Depende muito de cada situação. O júri, por exemplo, é claro que o júri não é feito home office. Né? Tudo presencial. Presencial. Por enquanto. Por enquanto. Se que não vão agora fazer um júri. Nossa, eu não conseguiria. Cada um da sua casa. Eu teria extrema dificuldade. Não dá, né? E olha que eu fiz 150 júris. Eu teria extrema dificuldade. Acho que eu perderia 70% vou dizer, da minha eficiência. Sim. O doutor tá fazendo júri ainda? Faço. Faz. Eu gostei do ainda. Esse ainda foi sem querer. O pior é que foi sem querer. É que você falou, eu fiz 150 júris, eu falei, essa que tá fazendo, você que parou de fazer? Você não imagina como ainda é cruel. E o pior é que o pessoal não faz por mal, o que é pior. Daí chega, o senhor está advogando ainda? Esse ainda significa, você não devia estar dormindo. Você não aposentou, não? Mas eu tô brincando. Eu ainda estou fazendo. O advogado não aposenta, o advogado morre, né? Trabalhando. Transito em julgado. Transito em julgado. Não, a idade, algumas coisas é fatal. Se eu fosse jogador de futebol, já tinha parado há décadas, né? Tem uns que tem 40 anos, são goleiro, né? Ainda? Ainda. Como que é o vozinho? Vozinho ainda é goleiro. Agora, um nadador com 25 anos já é veterano. Então, um advogado dá para aguentar mais. Mas isso que o advogado, o Flávio Durso que falava, né? Advogado não aposenta, ele morre. Doutor, tem uma pessoa aqui no Instagram que é o David Borges, ele falou, grande professor Marcos Vale, tive a honra de ser aluno dele em 2008, então não sou eu que estou entregando, tá? Obrigado. É ele que está falando. Você já entregaram de cara, né? Mas tudo bem. Eu não tenho problema com idade, não, eu ponho na internet ano de nascimento, ponho também. Tudo, nunca tive problema com isso, faço muito esporte, tento fazer, me machuco muito mais, né? Mas, né? Eu tento me manter vivo. Com certeza, em movimento. Ainda que isso custe. Ô, doutor, dentro da advocacia criminal, existe algum tipo de crime que você não atua? Não, eu basei em casos, tá? Já tive casos que eu recusei, né? Eu recusei porque eu não ia ter vontade de fazer. Agora, é diferente. Vocês, como são advogados, você sabe que
A gente não é padre nem filósofo, a gente, né? Às vezes a pessoa pergunta, você advoga para o sujeito que é culpado? Aí eu devolvo a pergunta, o que você faz? O cara fala, eu sou comerciante, você para vender uma coisa, você vende... Se você fosse médico, você operava o cara ou não operava o cara porque ele é bom caráter, mau caráter? É claro que na defesa, você nem sempre... A turma raciocina de tudo ou nada, né? O absolvido ou o condenado. Às vezes o cara é culpado, mas não pode ter uma pena de 20 anos. Mas é que proporcional. Tem que ser proporcional, então, a gente, razoável. O senso comum, a gente não pode se basear pela opinião do senso comum, né? Porque o senso comum, a matéria solta lá, a mídia solta a matéria, conta na versão que eles entenderam e a sociedade compra. Né? Acha que o advogado trabalhista e o advogado criminal são muito estigmatizados. O trabalhista como aquele que vai lá insuflar, e tem os que fazem isso, tem, né? Vai lá insuflar. E o advogado criminal é tido como advogado de bandido, e não necessariamente não. Tem casos que eu não pego, já recusei, né? Eu não pego, por exemplo, às vezes eu posso fazer uma defesa de determinada coisa. Se o sujeito repete, né? Eu falo, olha, o seu problema... Você tem um problema aí, né? Você tem que fazer uma terapia, não é possível, né? E o sujeito repete, eu não costumo... Não pega de novo. Eu já aviso na primeira vez. Nossa, eu já pedi música no Fantástico um monte de vezes, viu? 3 vezes a mesma pessoa? Hoje eu recusei uma contratação no âmbito civil, porque a pessoa que me procurou falou que buscava vingança. Não, aí não dá. Aí eu falei, olha, está fora do meu propósito. Me perdoe, mas eu não vou pegar. Senão você vai entrar. Não tem condição. A gente não pode entrar no PIC e fazer o que o cliente quer. Não pode se envolver na emoção do cliente. Está na emoção. Não pode se envolver na emoção. Se você fizer o que ele quer, às vezes você leva ele para o buraco. Exatamente. Tanto que eu falo assim, comigo você tem uma chance pequena. Do seu jeito, você não tem chance nenhuma. Né? Exato. E também não pode garantir resultado. De jeito nenhum. Jamais. Nunca. Tem problema, né? Nunca. Agora, a advocacia realmente é muito mal compreendida por muita gente. Mas é porque não sabe, acha que a gente está defendendo um crime bárbaro, um homicídio, mas matou, uma cultura pra isso, matou, ele estava embriagado porque a mídia soltou que ele estava embriagado, matou a pessoa. Você tem coragem de defender? Ele não entende, você não tá? Só que o cara que falou isso, muitas vezes ele está bebendo. Outro dia falaram isso. Você defendeu o fulano, era até um jogador de futebol que eu defendi. Eu lembro, né? do Bragantino, né? Do Bragantino. Você defendeu, o cara bebeu e não sei o quê. E o cara tava bebendo e falando. Eu falei, onde você vai depois? Você tá de Uber? Não, eu vou pra casa. Eu falei, mas... Então, mas você precisa de advogado. Não vai acontecer. Eu falei, com ele também ele não queria que acontecesse. São acidentes, são coisas que acontecem. Né? As pessoas se identificam muito com a vítima. Isso. E não se identificam, não pode ver que o filho dele pode errar, ele próprio pode errar. Confunde a figura do advogado com o agressor. É isso que acaba manchando ao lado de quem defende. E tem advogados também que extrapolam. Tem. Um advogado, por exemplo, que é contratado, e isso já aconteceu de querer me contratar antes, eu vou fazer isso, você... Não, peraí. Aí eu me torno quase que um partícipe, né? Não é isso? E tem advogados que, ou por ignorância ou por falta de ética mesmo, acabam aderindo. Abraçando. Né? Abraçando. Vai lá ameaçar testemunha, que o cara... Não, isso é coisa de bandido, né? Com certeza. E em todas as profissões tem gente boa e gente ruim. Todas as profissões. Todas as. Tem advogado criminalista e tem o advogado que é o criminal, né? Como que fala? O criminoso. Agora, advogado criminoso, não é criminalista. Pegaram lá gravações, né? Até isso vai dar um problema, porque agora querem gravar com o advogado com o cliente. Por quê? Na cadeia. Porque pegaram advogados que eram quadrilheiros. O advogado, o que ele fazia? Mas não pode generalizar, né? Pelo amor de Deus, né? Pegaram, agora vai transformar todos em... Né? Não, então, eu ia até perguntar para os doutores que são criminalistas. Eu lembro que antigamente eu ia fazer visita aos clientes na cadeia, ali naquele parlatório para conversar, né, tete a tete, perguntar a circunstância, enfim, a questão criminal. E mais que você quisesse um pouco de privacidade, tinha mais gente ali, outros presos esperando atendimento, e você percebia que no corredor ficavam os policiais, os carcereiros ali. Mas mesmo assim você conseguia conversar, baixinho ali, para pegar uma informação ou outra, você conseguia conversar. Hoje, com a digitalização, o advogado criminalista ele se sente à vontade absoluta de falar com o cliente? Porque às vezes você tem alguma coisa que você tem que pegar a informação e às vezes você tem que levar a informação. Entendi.
Ali, hoje tem aqueles criminal? parlatórios, você fala no telefone. Só que tem um outro do lado falando. Se você falar meio alto, você Horrível. ouve o que o outro está falando e vice-versa. Né? E, então é muito ruim. Mas normalmente a pessoa, o cliente quer que você vá pessoalmente. Pessoalmente, Né? Você falar via coisa, você tem um prazo também, 20 minutos. Hoje eu fiz uma videochamada com o Jundiaí, 15 minutos. 15 minutos, né? 15 minutos. Por videoconferência. Com o Jundiaí. Tem lugar que Por videoconferência. que deixa até você ficar 20 minutos, mas tem lugar que não. Então, realmente, essa conversa ela é necessária, óbvio. Né? Sim. E tem presídios que é muito difícil, porque está todo mundo ouvindo. E a questão da segurança nessa transmissão online? Você conversar com o teu cliente online. Há uma segurança? Deveria haver. A presunção é que haja. Né? A presunção. Em regra tem que haver. Mas, por exemplo, hoje não, mas ontem eu fiz uma videochamada com o presídio de Galha, uma cidade chamada Galha. É longe, né? Longe, quase 500 quilômetros. O tempo todo tinha um servidor passando, a porta estava aberta, uma sala igual essa daqui, a porta aberta e você via que era o servidor por causa do uniforme da Secretaria de Segurança Pública, entendeu? Então, assim, qual a privacidade que ele tem de falar comigo? Zero. É zero privacidade. Agora tem menos, mas antes a família mandava muita carta pro preso, etc e tal, e eles leem as cartas. Leem. Todas, abre, antes de entrar, abre a antes carta. de chegar lá. Abre a carta. Para ver se não está determinando nada, etc. Entendeu? Existe uma piada do mundo jurídico, inclusive, que diz que o cara estava preso, né? E aí o pai mandou uma carta para ele. Falou, filho, é uma pena, todo ano nessa época aqui a gente planta mandioca e tem safra boa, não sei o quê. Esse ano você não tá aqui, eu não tenho condição de plantar, quem que vai fazer tombar a terra para mim? Acharam que era um código de drogas. O filho respondeu pro pai, pelo amor de Deus, não mexe no nosso quintal esse ano, porque as coisas minhas tá tudo lá, né? Bom, passou um mês, o filho mandou a carta o pai mandou a carta pro filho, filho, o que você fez com esse pessoal da polícia, pessoal bonzinho, veio aqui, cavocou tudo o chão pra mim aqui. Foi tombar a terra. Prepararam pra minha terrena aqui, já plantei, tô esperando a chuva agora, filho. E ainda bem que eram policiais sérios. Se fosse sério, já jogava alguma coisa, né? Pra não perder o trabalho, não é? Não, essa foi boa, hein? Primeira vez que eu falo uma piada aqui no podcast, só pra descontrair. Só. Muito bom. Ô, doutor, muito bom. Ô, doutor, eu não sei se você fala, ainda que singelamente, sobre casos em andamento, da sua parte, mas você está num caso de grande repercussão ali, né? Eu tenho até outros colegas que estão no caso, que é aquele incidente do pedágio lá. Como é que está essa situação ali, doutor? Você está falando daquele do time do Palmeiras, lá, né? Isso. Tem 50 e tantos réus. Estão todos com decreto de prisão? Todos com prisão, exceto, se eu não me engano, o advogado. O advogado foi preso, o advogado da Mancha Verde, mas parece que ele está o único que está respondendo em liberdade. Todos estão com decreto de prisão, ou presos ou... 56 decretos de prisão, que não está preso, está foragido. 56, eu não lembro bem o número. Tá? Esse caso é o caso que aconteceu ali em Mariporã? O time do Cruzeiro vinha de Minas, aí foi interceptado. Tem mandado de prisão. No primeiro grupo, parece que são 20, 21, eu até estou num processo do segundo grupo, né? Do segundo grupo. As denúncias são genéricas para todo mundo. Não individualizou a conduta. Não, nem teria como, né? Tem gente que nem foi identificada. E os HCs todos negados? Todos negados. Caramba. Me parece, esse lembra muito aquele caso do Carandiru, tá? Que todos os policiais foram condenados. Aí eu pergunto para você, todos os policiais mataram? Todos os policiais... Todos atiraram? Não. Então, há um risco. Esse é o tipo de processo midiático. Inclusive, eu falei isso para os clientes e para a família. Né? Que a tendência é você ter uma resposta midiática. E isso é ruim, né? Péssimo. Condena mesmo quem não participou, né? E tem uma vítima lá, né? Morreu uma pessoa. Vítima fatal e parece que 5 ou 6 que se feriram. Eles colocaram um homicídio triplamente qualificado,
mais 6 tentativas de homicídio triplamente qualificados em concurso material. Essa é uma discussão técnica, né? Se pegar o que está dando lá, dá mais de 120. Nossa Senhora. E está E se tramitando... você tivesse lá, por exemplo, no local, por mera curiosidade, provar que você está lá, você entra também. Se eu falar que eu tava passando, se pegar o meu ticket de pedágio do lado, tá lascado. Você tá envolvido. Viu? E tá tramitando em Mariporã? Mariporã, lendo. Os detalhes, evidentemente, eu não posso. Não. É só de curiosidade mesmo. Eu não sei como que é o criminal ainda ninguém foi, mas o civil lá é terrível, hein? Ninguém foi à júri ainda, né? Ainda está, mesmo o primeiro grupo, ainda está em fase de recursos. Entendi. Né? Tá? Entendi. Muito bom, doutor. Ótimo. Muito bom. Isso aí, doutor. Estamos com 30. Vamos pedalar mais um pouco, né? Vamos, o doutor lógico. tá com tempo, eu também tô. Vambora. Bora lá. Doutor, o doutor, além da atuação aqui na região de Bragança, já atua fora do estado? Já sim. foi procurado para atuar fora do estado? Já. Eu fiz trabalhos a maioria no estado, né? Uhum. Eu já fiz também em Minas, etc e tal. Uhum. Na capital, já fiz júri, fiz vários casos. Fiz um caso da Bahia, uma cidade pequena da Bahia, ao lado de Ilhéus, eu fui contratado para fazer um júri. Mas a maior parte eu faço na região. E agora eu estou maneirando, estou diminuindo. E eu vou ser bem sincero, doutor. Porque eu estou advogando ainda, então... Ainda? Ô, doutor, eu vou ser bem sincero, eu gosto de atuar também na região aqui, assim, quando eu faço, tem uma pessoa que cuida de mídia para mim lá, quando eu faço impulsionamento, eu falo, não quero que atinja a capital, não quero que a minha publicidade chegue na capital. A gente estranha, eu não sei se com você acontece a mesma coisa ou com você também. Mas até o ambiente físico cria, meio psicológico. Por exemplo, no júri, que é presencial, né? Eu costumo ir antes até para ver o espaço físico, para eu me adaptar, conhecer o espaço. porque senão você acaba estranhando. Para não se surpreender. Afeta um pouco o raciocínio, né? Você está num lugar estranho. É meio artístico, né? O júri é meio artístico. O doutor, o senhor tem um escritório grande com outros sócios, advoga sozinho? Como que é? Nós estamos em 3 advogados. O Vitor Funk, que faz a parte civil. Parente do Marcelo Funk, não? É parente longínquo, né? É da mesma família. Temos a Adriane Macedo, que você conhece, faz o criminal e eu faço criminal. Nós não somos sócios, nós dividimos espaço e tem muitos casos que nós fazemos juntos. Só associados. Né? Entendi. E tá fazendo ambiental ainda, doutor? O problema do ambiental... Porque você foi pioneiro no ambiental, né? Sim. O problema do ambiental, sabe qual é? O ideal seria se todo mundo consultasse, fizesse uma consulta antes. Porque a lei ambiental ela é muito rigorosa. É uma lei da Suíça com a cultura do Brasil e com a fiscalização do Paraguai. Eu ia falar do Haiti. Aí você tem muito problema por causa disso. Muito problema. Né? Então, a lei é super rigorosa. Né? E se as pessoas fizerem... O cara vai comprar um terreno. Se ele chegasse e consultasse o advogado, ele ia pagar uma consulta e deixava de fazer uma bobagem. Aí você compra um terreno. Terreno bonito, tem um lago no meio, tem um monte de nascente, olha só, não sei o quê. Você não pode construir em volta do lago, você não pode construir em volta do nascente. Tem um monte de áreas... mas não sobrou nada do terreno. Pois é. Por isso que te venderam o terreno com lago, né? Por isso que você comprou um terreno bonito... Né? Com lago, com as nascentes, não pode fazer tão nada. barato. Né? Você teria resolvido com uma consulta esse problema. Né? Mas a cultura, eu faço muito mais depois que acontece. Né? Mais remediar do que prevenir. Olha, de consulta assim de antes, eu me lembro de duas indústrias que o industrial ligou para mim e falou: estou querendo fazer isso, posso? Eu falei: não. Pelo amor de Deus. Por isso, ele. Né? Mas esse a maioria faz e depois corre atrás. Deixou ter prejuízo à empresa. Eu não era advogado, atuava em outra área, mas eu lembro uma onda que teve na advocacia, um adesivo. Consulte sempre um advogado. Sim. Teve uma onda, tudo quanto é carro que você via de advogado, tinha um adesivão atrás, você lembra? É fundamental. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu acho que acontece com vocês também. O pessoal, isso acontece com dentista, com médico, gosta de filar a consulta, né? Fila a consulta no supermercado, no elevador. Deixa eu fazer só uma perguntinha. E a consulta vincula você. Antigamente, eu
Pegava o cara, me procurava no supermercado, eu falava, daí no outro dia aparecia a outra parte, ela não podia pegar. Putz. Né? O cara me fila a consulta e eu fiquei impedido De advogar de advogar para outra parte que queria me contratar. Olha aí, tá vendo? Né? Nunca pensei por esse lado. Não, mas acontece. E comigo aconteceu várias vezes. E aí, aí eles falam assim, né? Vocês sabem disso. Ah, não, mas é só para conversar. Não é só para conversar. Você paga a secretária, você estudou não sei quantos anos. Você tá... E o médico eles respeitam um pouco mais de pagar a consulta. Já respeitaram mais, né? E até dentista, porque você tem que abrir a boca. Não, viu? Mas contador e advogado... Mas o pior, ele pega você na fila do caixa do mercado, faz uma consultinha rápida ali e aí quando ele finaliza. É porque o meu advogado... Isso quando... E ainda... Você vai falar com o teu advogado. Não, e você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele fala um negócio, você fala e você não conhece pelo contexto da coisa. E ele está conferindo o advogado dele. Ele fala para o advogado dele que você falou que o cara está errado. Cometeu infração ética. Doutor, mas deixa eu te falar. Eu tive bastante intervenções nesse sentido aí, né? Da pessoa querer saber se o advogado está falando. É o seguinte, eu não dou opinião no processo. Se você quer um parecer técnico meu, você quiser um parecer técnico, a gente vai fazer um contrato, aí não tem violação de nada, eu vou consultar, eu vou dar o meu parecer para você. Agora, você quiser, que você está querendo saber o que eu acho do que o seu advogado está fazendo, tô fora disso. Não. Há situações... Isso quando o cara já chega falando mal do advogado. Isso são situações extremas. Tem advogado que realmente é fraco, é ruim, está dirigindo errado o caso. Acontece. Como tem médico, como tem corretor, como tem dentista, em todas as áreas, tá? No entanto, tem uma regra. Se o sujeito já chega falando mal do advogado, olha... Provavelmente ele vai falar mal de você. De você também. Pro terceiro advogado e vai falar mal do terceiro e para todos. E isso serve para advogado e para namoradas. Porque se as namoradas traíram o ex-namorado, vai te trair também. A não ser que você tenha aquela teoria do jovem, né? Não, comigo não acontece, eu sou esperto. Eu sou esperto. Não, eu sou especial. E aí você dança, né? Exatamente. Ô, doutor, uma curiosidade minha. Já atuou em crime contra o consumidor? Contra o consumidor, pouco. Você já viu alguém sendo preso por causa de crime contra o consumidor? Não. Aquele que coisa faz. Eu vejo aquelas do Celso não aquelas bagunçadas. Bem Mendes, Celso Russomano, não. Às vezes, quando aparece lá, às vezes eu consulto o Sandro Bonucci, que ele tem coisa, né? Às vezes aparece algum caso, né? Mas é muito... nunca vi ninguém ser preso. Nós já vimos, né, doutor? Nós já vimos uma pessoa ser presa por causa de crime do consumidor. É um caso que nasceu que ninguém achava que ia dar nada. No final tem um semiaberto. É verdade. A pessoa teve que ficar, acho que uns 4 meses? Sim. Uns 4 meses no semiaberto. Deve ser uma coisa grande, então, né? Nada! Pior que não. Essas é aquelas decisões doidas. Mirabolantes que você vê que não sabe. Coisas no direito que, se for contar casos assim... olha, eu tenho 40 e tantos anos de advocacia, né? Sim. E vi coisas que, às vezes, aparecem coisas e eu falo, nossa, isso eu nunca tinha visto. E agora está pior ainda, porque as pessoas estão muito intensas. Não sei se vocês têm. Mas é o tal do Google, né, doutor? O Google, a pessoa vai lá dar um Google, aí o Google traz lá uma base do que pode acontecer, e a pessoa vem já com essa informação como se fosse uma verdade. Exato, e vem consultar você, e vem questionar. Mas você está errado, então você precisa de mim para quê? Então, Imagina dar aula agora nessa era do Google. Não, aí seria bem perigoso. Né? Eu tenho brincado, vocês foram meus alunos. Sim. Eu sempre brinquei muito. E eu sempre estimulei muito o debate. Eu não pergunto o que é prescrição. Eu dava uma questão prática para você resolver. Vocês devem se lembrar disso. Tinha professores que não. O que é prescrição? E tinha que ser a ideia dele. Eu acho que isso está errado. Você tem que desenvolver o raciocínio. E eu brincava muito, às vezes. Tem brincadeiras que eu jamais faria hoje. Eu poderia ser preso e ser demitido. Porque se tirasse fora do contexto, pegasse só a frase só o recorte. Que eu falei, e hoje o cara filma e joga só o recorte, tá feito. Poderia virar algo prejudicial, né? Então tem que tomar um cuidado terrível. Mas eu digo no sentido, doutor, a pessoa vai para a aula, ela sabe que a aula de hoje é sobre prescrição da pretensão executória, vamos falar. E aí ele dá um Google e vai com umas perguntas assim, numas situações hipotéticas que você
né? Eu, no começo, nas primeiras aulas, a gente fica inseguro, né? O primeiro dia que eu fui, nossa, se perguntaram alguma coisa que eu não sei e tal, não sei o quê, né? E eu tinha 30 e poucos anos quando eu comecei a dar aula, em 87, né? E depois de algum tempo eu aprendi. Às vezes você pergunta e fala, isso eu não sei, é interessante, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Sim. Uhum. Depende. Até porque como advogado. o direito não é matemática. Né? Não é exato. Às vezes a pessoa chega no nosso escritório e pergunta alguma coisa e assim, olha, a resposta para isso exatamente eu não sei, mas existem posições jurisprudenciais que podem ser favoráveis ou não. Aí você começa a falar do princípio de direito, que tudo se aplica. Quer ver um exemplo que até hoje não definiu na nossa área? Você está passando com a corrente de ouro. Eu passo correndo, arranco a corrente de ouro e fujo com ela. É crime de roubo ou de furto? Tem gente que acha que é furto, tem gente que acha que é roubo, outros acham que se machucou é roubo, se a pessoa caiu é roubo, se não machucou é furto. Por causa da violência ou grave ameaça, que diferencia. E até agora não tem uma definição. Eu nunca peguei um caso assim pra ver o que foi a condenação. E condenou como o quê? Furto ou roubo? Furto? Deixa eu falar. Quem dá aula e é advogado tem mais jogo de cintura de responder as perguntas dos alunos. Mas, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Tem resposta pra tudo? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. A teoria é uma coisa, a prática é completamente... Doutor, você deve ter se deparado com isso. São poucos os professores que militam. Normalmente, a maioria são cientistas. São professores que vivem da ciência. E é bem diferente. Por exemplo, você estudar a prisão preventiva. Prisão preventiva é uma medida de exceção. Você pode pegar qualquer livro, qualquer jurista vai falar aqui, a prisão preventiva só em caso... Na prática é regra. E acaba sendo uma Na regra. prática vira uma regra. Aí tem um advogado novo, às vezes ele sai, ele fala, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Eu falo, é um absurdo. Mas eu acho que vai continuar preso. Mas como? Eu falei, tá em todos os livros, diz que é uma medida de exceção. Só que você sabe que hoje, na prática, com o punitivismo que existe hoje, fala que no Brasil não prende ninguém. Mentira, prende 720 mil presos. Nossa. Ou não prende ninguém de alto escalão. Exatamente. O primeiro... drogas, metade dos presos são por drogas. Pergunto, quantos são do primeiro escalão? Acho que não tem. É tudo aviãozinho, não tem nenhum. Aviãozinho substituível. Tudo aviãozinho, sai e já tem outro no mesmo dia. O que o doutor falou é pura verdade. A prisão preventiva, que seria uma exceção, tem que analisar cada caso. Eles teriam que analisar cada caso. Individualizar a conduta, ele é perigoso para a sociedade, não é perigoso para a vítima, não é para as testemunhas. Não. O crime cometido com violência ou grave ameaça, prende. Mas eu vou te falar uma coisa, doutor. Assim, eu não sei se você percebeu, mas depois que implantou o juiz da garantia, esse ano aqui, todas as custódias que eu fiz, eu pus em liberdade. Mudou a visão do garantidor. O que tá tocando? É o teu. Não, tá. Mudou a visão do juiz que faz a garantia, ele tem uma outra visão da prisão. Então, assim, todas elas que eu fiz, o promotor pediu a preventiva para converter, e todas que eu fiz, foi concedida a liberdade esse ano. O que eu via antes, pelo menos aqui na região, antes de entrar essa questão de coisa, assalto, roubo com arma, ficava. Independentemente, em regra. Tráfico, se for grande quantidade, ficava. Né? Eu já avisava a parte, olha, vai ficar. Né? Aí você tem que tentar o HC, daí depende da câmara que cai. Tem câmaras que são mais legalistas, outras mais rigorosas. Né? A gente fica orando. E às vezes, quando distribui, você ora. Que o pessoal conversa, fala, mas o fulano, ele saiu e tinha não sei o que. Mas cada caso é um caso. Caiu com outro juiz, caiu outra coisa, caiu outra coisa. Outro relator, depende de muita coisa, né? Às vezes o cara entra com HC, não é caso de pedir uma liminar, ele pede, isso já deve irritar o relator que vai ter que despachar. Tem a parte da tática também. Né? Até porque se o advogado, hoje, se você não tiver a parte da tática do advogado, da técnica do advogado, você não precisava ter advogado. Hoje o computador faria tudo. Não precisava ter juiz. Inclusive o HC que não precisa de advogado, né? Exatamente. Era só apertar lá, sair a decisão, tudo pronto. Cada caso é um caso, né? Infelizmente, tem juízes com a tendência X, outro é mais condenador, outro é absolvidor, um não gosta de tráfico, outro não gosta que bata em mulher, é mais rigoroso, né? Ninguém gosta de bater em mulher, lógico. Certo? Mas tem uns que são super... o outro é machista, não acredita na mulher. Quer dizer, você tem vários tipos de tendências. Mas eu atuo na área aqui, então os juízes normalmente são sempre os mesmos, sempre, há muitos anos, há décadas. E eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Tinha uma juíza aqui em Atibaia, na primeira vara criminal, a doutora Roberta. Ela era muito rígida.
mas a rigidez dela fez eu estudar e aprender tanta coisa que você não tem noção, doutor. Que eu sabia que quando distribuía naquela vara, eu conhecia a rigidez dela, eu tinha que catar o que eu ia fazer e estudar, me aprofundar. E essa didática dela de atuar como magistrada me obrigava a estudar além do normal. Sim, é um desafio, né? E como consequência, eu acabei aprendendo muita coisa dentro do direito criminal graças ao comportamento dela como juíza. Não, as dificuldades Você entendeu? As dificuldades te obrigam a se... Eu sou grato, ela saiu agora esse ano daqui de Atibaia, mas eu sou grato ao comportamento dela. Porque eu aprendi muito, não em primeira instância. Tudo quanto é recurso que eu fazia, eu vou te dizer que mais da metade era acolhido dos meus recursos. Porque eu tinha que aprender o porquê ela decidiu daquele jeito, qual era o mecanismo jurídico para combater aquela decisão. Por isso que é importante o advogado ser da região. Às vezes até advogado famoso, ele pega um caso, por exemplo, em Taquaritinga, o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá? Aí o advogado de São Paulo, famoso, ele sugere ao cliente, vamos arrumar alguém da cidade também para nos ajudar, porque ele conhece o juiz, conhece as tendências. É isso aí. Né? É isso aí. Você vai chegar num júri, por exemplo, e vai fazer um discurso genérico. É diferente você fazer um júri em Joanópolis, em Bragança, verdade. Na capital. São regiões diferentes, né? Culturas diferentes, né? O que você não pode às vezes você faz uma colocação e você não conhece a cidade e é uma colocação... Acabou ofendendo. Pega mal. Ofendeu todo mundo. Falar da Ponte Preta lá em Campinas. Isso aconteceu comigo. Mas fazer a piada no lugar errado. Aí tem advogado que sabe da jurimetria local e não tá na internet. É isso aí. Até no júri, para escolher jurado, para saber a característica do jurado. Às vezes a pessoa numa cidade pequena sabe as pessoas que estão lá, quem é funcionário público, quem não é, qual que é bom colocar. Ô, doutor, vamos encerrar com aquela sua história lá da sala de aula, da camisa do Botafogo. Conta para nós, conta para o nosso público aí. Eu sempre digo, a prova testemunhal é uma prova muito perigosa. Sim. Porque a testemunha, ela torna tudo subjetivo. E, às vezes, para se livrar da história, ela fala o que é mais fácil. Eu jogava squash toda segunda-feira no Cats, aqui. Isso aí faz tempo, né? Cats, aqui em Atibaia. E eu fui ver um processo no fórum, que era ali no centro. Né? Fui ver um processo, estava com a camisa do agasalho do Botafogo, até eu estava, porque eu ia jogar squash, né? E daí veio um oficial de justiça e falou: professor, dá para o senhor fazer um ad hoc? Está faltando um advogado, um caso de furto. Eu falei: mas olha o jeito que eu estou, né? Eu não estou... Não, o senhor está ajudando, o juiz pediu para arrumar um... Eu peguei, tá bom. Vai demorar muito? Não, só vai ouvir 2 testemunhas. Tá bom. Aí eu entrei e eu sentei entre 3 advogados, aliás, 2 advogados de terno, eu com a camisa do Botafogo, sentei ao lado deles, e tinha os 3 réus que naturalmente não estavam de terno. Né? Aí eu perguntei o que era. Era um furto numa casa, tinham furtado uma casa, levaram televisão, levaram coisa. Hoje já não tem tanto mais isso. Né? E daí a primeira testemunha entrou e... o senhor reconhece as pessoas que furtaram? Tinha um que entrou na casa e o outro que estava esperando e ajudou a carregar. Quem que são? Ele apontou primeiro um dos réus, né? E o segundo, esse com a camisa do Botafogo. Já chegou ganhando a causa. O juiz deu um pulo. Não, é ele mesmo. O cara que estava lá, tinha um cara lá, que era magro, mas era diferente de mim, né? Não era nem parecido. O cara fez isso porque eu sou... que ele não gostava de mim? Não. É que já que está aí, deve ser. Estigma. A prova do FII até eu brinquei, porque acabou com a prova, né? Sim. Acabou com a prova. Falei, tá vendo, advogado? Outra coisa. Já chega lá, 2 minutos de destruir tudo. Não precisa estar de terno e gravata. Imagina já destruiu os outros 2 colegas. Essa interpretação é positiva, né? A negativa é que eu tenho cara de ladrão. Muito bom. Essa história... São as pérolas contadas. É famosa. E olha que eu sou advogado há 20 anos, acho que faz uns 22 anos ou 23 anos que tive aula com o doutor. E até hoje eu lembro dessa história. Eu contei essa história fica marcado. Porque ela é interessante, ela mostra como a prova testemunhal ela é influenciável. Sim. O cara não fez isso porque para me prejudicar, nunca me viu.
Porque, já que está aí, deve ser. Deve ser embora, ele. Você vê como que é, né? Muito bom, doutor. Você vê como o tempo voa, doutor? Nós estamos 50 minutos conversando. Exatamente. O podcast voa. Para mim foi um prazer. Um prazerzaço é nosso. Isso que foi sem roteiro, né? Sem roteiro, sem roteiro. E quando é roteiro, doutor, a gente pede para o convidado elencar 10 tópicos, como se fosse 10 perguntas. Sim. Chega na sexta, acabou o tempo, não dá tempo de... Porque uma vai puxando a outra. Os assuntos vão... Você faz uma pergunta, às vezes você tá 15 minutos na primeira pergunta ainda, porque vai surgindo perguntas dentro da pergunta, né? Sub-questões. Sub-questões. É muito bom. É muito bom, doutor. Muito doutor, bom. Eu agradeço muito, gostei muito. Para mim foi muito descontraído. Não sei se o pessoal vai gostar. Não, gosta. Com certeza. Nosso público. Mas eu agradeço muito, foi um prazer muito. E esse podcast eu vou mandar para o pessoal da minha sala. Manda. Quando eles verem que o doutor veio, o nosso professor veio fazer um podcast. Daí eles vão falar assim, nossa, ele tá vivo ainda. Ele dá aula ainda. Ele advoga ainda. A sua faixa de idade, o que é? 40 aí? 3. Então. E ainda. Perfeito. Foi maravilhosa essa conversa. Muito bom, doutor. Muito obrigado. É isso aí. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Doutor, muito obrigado pela vinda aí novamente, por participar, por contribuir aí, dividir esse momento descontraído, mas com conhecimento, né, compartilhando um pouco da sua experiência com a gente. Obrigado mesmo, viu, doutor? Eu que agradeço, foi um prazer e passou muito depressa. Espero que gostem. Tempo voa, vai ficar bom. Com certeza. Foi muito bom. Bem, para a gente finalizar aqui esse podcast, como sempre, novidades da Bracrim. Novidades da Bracrim. A gente, na última semana, fizemos o encontro da Jovem Advocacia lá em Bragança Paulista. Foi um encontro de muito sucesso. Inclusive, essa semana começou a publicar as fotos, lotou o evento. Vai ter agora um evento programado pela mulher, né, pela Comissão da Mulher Advogada. A doutora Juliana Schill vai fazer um evento grande, regionalizado. Vai ter um congresso em Piracaia, Congresso da Advocacia Criminal em Piracaia. Que mais? Vamos fazer um tribunal do júri simulado. Eu só não sei a data ainda, mas são todos projetos que já estão certos de serem executados, né? E esses são os próximos eventos da Abracrim. É bastante corrido, é muito corrido, né? Mas a gente tem bastante voluntário, bastante pessoas nas comissões de evento, comunicação, nas pastas. Isso é muito importante. Na minha época faltava isso. Então, eu me formei, eu não sabia onde levava uma petição. Doutor, eu vou te falar uma coisa. Quando surgiu a ideia de trazer a Abracrim ali para a Regional Bragança, porque Bragança, dentro do núcleo geográfico da OAB, é uma regional, né, que engloba outros municípios. Foi justamente pela carência que a advocacia criminal... Eu tinha esse sentimento. Eu tive que buscar uma instituição que me trouxesse conteúdo. Foi quando eu me associei à Abracrim, né? Eu me associei, comecei a participar ativamente, me envolver politicamente com os diretores, e eu levei essa necessidade para eles, e eles abraçaram, entenderam e falaram, vamos esperar o momento certo. E hoje, não sei se o senhor acompanha lá em Bragança os eventos que nós fazemos, né? Você já foi em alguns eventos, óbvio, mas nós fazemos eventos continuamente em toda a região, viu? É importantíssimo isso. Eu lembro da minha primeira audiência, eu pensei em desmaiar. Porque eu não esperava, ia ter um debate que eu não esperava, eu nunca tinha feito. Eu falei, eu vou fingir que eu desmaiei. Aí eu não fui tão covarde e fiz. Mas o advogado sofre pela falta de Então eu digo para você que esse trabalho que a gente faz lá, ele tem justamente esse foco, porque eu passei por situações muito difíceis e não tinha onde me amparar. Entendeu? E a comunidade é muito unida, grande, é muito grande. Assim, quando a gente faz lá os nossos eventos, lota muita gente inscrito, muitos jovens. Todo evento tem jovem tomando posse, membro da comissão tal, membro da Jovem Advocacia, entendeu? O pessoal abraçou a nossa causa. Tá muito legal, doutor. Eu assisti. Tá muito legal. Vai ter o congresso lá em Piracaia, vai ser um congresso grande, eu vou te dar um toque. Eu divulgo nas redes sociais, eu não consigo mandar convite para todo mundo, mas eu divulgo nas minhas redes. Só preciso ser avisado.
Tá bom? É isso aí. Show de bola. Muito bom, doutor. Bem, beleza então. Obrigado por mais uma gravação. Show, Show de junto. bola. E para você que ficou aqui nesse podcast até agora e ainda não segue esse canal, dá lá o teu joinha, dá um like, siga esse canal, mande o link desse vídeo lá no grupo dos colegas advogados, da família. Vamos fazer com que esse podcast ele vá mais longe. E não se esqueça, além de assistir aqui no YouTube, você também consegue escutar esse podcast no Deezer ou no Spotify. Basta buscar Jus Sperniandi. Estamos lá para vocês, ok? Um grande abraço e até semana que vem. Um abraço, Valeu, até mais. Tchau.